Bom dia, feliz sábado a todos, sejam todos bem-vindos na Casa de Deus. Você que nos assiste pelas redes sociais também, seja o nosso convidado através da pessoa de Cristo, aí na sua casa também. Amigos, irmãos, por que estamos vestidos assim hoje? Porque hoje é um dia especial para a Igreja de Cristo. Hoje é o Dia Mundial dos Aventureiros. Engraçado que às vezes as pessoas perguntam, mas vem cá, aqui no Brasil e lá no Japão? Pois é, enquanto nós estamos acordados, eles estão dormindo. Provavelmente, quando nós irmos dormir, hoje pela parte da tarde, né, Rogério? Isso. Eles vão acordar lá vestidos assim como eu, ou vice-versa. Então, é interessante, a data é única, né? E também como o dia da criança adventista, né? As nossas crianças aqui não estão hoje, por devido à profecia não estar também, mas nós temos criança nessa igreja também, né? Então, o neto do irmão Ivo, o senhor possa chegar em casa hoje e dar um abraço nele, irmão, que é o dia do seu neto, tá bom? Assim como a Dani, que é mãe, possa abraçar o seu filho mais uma vez hoje, porque é o dia do seu filho, da criança adventista. Que ele possa ser um exemplo onde quer que ele esteja, onde quer que ele esteja, na escola, né, na creche, aonde for por onde andar, né? A gente, às vezes, pensa, né, durante a semana, né, Rogério? Era para a gente estar com um lenço, né? Sim. Eu não tive o privilégio de botar o meu lenço durante essa semana, mas alguns que colocaram têm testemunho para contar. Isso é bom. Muito bem, vamos iniciar o culto agora, louvando o nosso Deus, maior que tudo. Mas antes, você já conhece o Rogério. O Rogério, ele é líder também ali na Igreja Central. O Rogério já foi comportor. O Rogério já sabe o que é um trabalho missionário e ele continua fazendo esse trabalho ali no Jardim do Céu, onde durante essa semana, irmão, foi uma bênção. Toda semana nós tivemos ali o evangelismo, deu frutos, saiu o batismo lá, né? Saiu. Daqui a pouco ele já vai falar. Também a Rui do mês saiu o batismo, então a igreja, somando tudo, durante a semana deu 9 batismos, também. Louvado seja o nome de Deus, a igreja está viva. Então, Deus é um Deus vivo, é um Deus de milagre. E o Rogério também tem uma família pequena, que aos pouquinhos está ficando grande. Onde nasceu aí, né? Como é o nome do teu menino? Ravi. Ravi. E o Ravi está crescendo também, né? Já é um novo candidato aos aventureiros, né? Assim como também as crianças, tá bom? Sonoplasta, vamos lá. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, tirando do fundo do coração. maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu.
princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno. Os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Com coração. Cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. Irmãos, queridos, a vitória e o domínio, quando Davi teve em suas mãos esse poder, foi pela graça de Deus. Quando o rei Saul o perseguia e os seus inimigos, Deus estava com Davi. Salmos 18, diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Dentro desse pensamento, vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar a Deus. Pai Santo, Pai querido Deus que habita nas alturas dos céus, nosso muito obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez na tua casa de oração, pela tua presença desde o primeiro momento aqui na tua casa de oração, pelo teu Espírito Santo, pela presença do Santo Zé. Amém, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos. Nós te agradecemos, sim, Pai, pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz através da tua palavra. Amém. Nesta manhã, unge mais uma vez o irmão Rogério. Ele fala inspirado por ti. Que a palavra dele possa sair sendo transmitido através da tua palavra sagrada. Amém. Na pessoa de Cristo, nós vamos ser os ouvintes. Saiamos daqui transformados por ela. Amém, nós também pedimos uma bênção especial para todos os aventureiros. Pedimos uma bênção especial para todas as nossas crianças. Amém. Para os pais, para as mães e para os avós. Porque o futuro da tua igreja, Senhor, pertence a cada uma delas. Verdade. Para o amanhã. Por isso, Senhor, nós aqui hoje, nós queremos mais uma vez invocar o teu nome, a tua presença para esse culto. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos e pedimos as tuas bênçãos. Amém. Amém. Bom dia, bom sábado, um bom dia também a você que está nos assistindo. Espero que esse vídeo, que essa mensagem chegue até você. E também queria já deixar aqui um abraço, todo carinhoso também, com dois colegas meus de trabalho, que é o Luiz e o Eduardo. Sei que amanhã há uma promessa deles, que eles vão assistir, vão escutar, porque lá no meu local de trabalho eu sou pastor. Eu cuido, eu aconselho, eu converso, e assim também todos vocês têm esse convite, né? Aonde você está, você tem que ser diferente, e você precisa ser a luz naquele local. Então eu queria agradecer aqui o convite também do meu compadre, irmão Gilmar,
por ter me convidado, isso há um mês atrás já, né? E para honra e glória de Deus, eu acho tão lindo, tão bonito, porque eu não falei para ele sobre o tema da mensagem, mas ele também já citou aqui na frente a mensagem. E eu honro e quero glorificar a Deus com tudo que eu posso fazer para alcançar mais pessoas. Eu queria cumprimentar vocês também, vamos ver se vocês estão preparados. Maranata! Vocês estão preparados para ir com ele? Levante a sua mão, então. E agora, repita comigo. Continua com a mão levantada. Com essa mão, eu abençoo você, meu irmão, que é mais bonito do que eu. E eu não senti firmeza dos homens, hein? O Hernani vai colocar uma foto ali e vocês vão ter noção. Às vezes eu olho para trás e, olhando essa foto aí, eu prefiro ficar com o atual, não é verdade? Vocês não vão acreditar, mas um dia uma cunhada minha pegou e disse: que legal o teu pai. Não, era eu. Isso quando eu era um pai de santo. Alguém que lidava com religião afro, preparado nas 3 linhas, enfim. Mas para honra e glória de Deus, hoje eu estou aqui, há 12 anos casado com a Ana Júlia. Tá diferente, né? Eu vejo que tem pessoas espantadas, mas era eu ali. Para você ver que o Deus que nós servimos, ele é um Deus que ele tira, restaura e completa, né? Então, eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel 16:10. Todos encontraram? Hoje nós vamos falar de alguém que eu acredito ter a mesma altura minha, né? Nós estamos comemorando, então, hoje um dia todo especial da criança adventista e também aventureiros. Depois mais eu vou falar um pouco mais sobre esse ministério, que eu sou encantado, apaixonado. Davi, ele vem a ser a pessoa mais citada na Bíblia depois de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos agora neste momento porque a Tua palavra está aberta. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa me usar neste momento, para que não somente eu, mas que meus irmãos possam sair daqui renovados. Se porventura alguém que está nos assistindo nesta manhã, neste vídeo, Pai, que ela se encontra desanimada, mas que eu tenho certeza que o Senhor me trouxe aqui, porque o Senhor tem uma resposta pelas orações que foram citadas. Eu sei que tem pessoas pedindo, clamando, e o Senhor me trouxe aqui, Pai, para trazer conforto, alívio e uma mensagem que vem diretamente do Teu trono, Pai. Usa-me conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Samuel 16, versículo 10 diz assim. Acharam? Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. E aí disse Samuel a Jessé: acabaram os seus jovens? E ele disse: ainda falta o menor. Eu me coloquei imaginando, e eu queria que os irmãos também se colocassem imaginando, faltava ali naquele local, dentro de um lar, o menor. Foram apresentados 7 filhos, talvez forte, alto, brabo, um pouco mais calmo, sei lá as qualidades que tinha esses 7, mas faltava o menor. E o menor estava no campo, porque ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então o profeta pegou e disse que ninguém sentaria na mesa
enquanto o menor não chegasse. Às vezes nós temos essa tendência de achar que nós somos pequenos perante a dificuldade, nós somos incapazes, mas aqui há uma mensagem, né? Ele era o menor, mas era de extrema importância que ele tivesse naquele local, naquele momento. Quantas noites será que esse menino ficou no campo? Quantas noites ele dormiu sozinho no relento? Quantas noites ele passou ali sem a presença de ninguém, a não ser ele e Deus, e as suas atividades, a sua tarefa? Eu queria que algum dos irmãos lesse para mim 1 Samuel 17, do versículo 4 ao 11. Então saiu do arraiar dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que sais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nós servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, e espantaram-se e temeram muito. Amém. Obrigado. Então vocês veem aqui, todos nós já conhecemos a história de Davi, mas vocês percebem aqui no versículo 11, ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Nós não estamos falando aqui de pessoas leigas na guerra. Nós não estamos falando aqui de crianças, de jovens, e sim de homens experientes que já estavam acostumados com aquelas situações de guerras, de lutas, de enfrentamento. Mas agora o versículo ele é bem enfático em dizer que Saul e aqueles homens tremiam diante do gigante, diante das ameaças, das insultas. Eles temiam, paralisaram. Eles não conseguiam ter reações nenhuma. Então agora vamos dar mais uma sequência e depois eu trago para vocês a conclusão. No verso 26 e 31, Davi foi até aquele local, e aí no versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem, pois, é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo assim: farão ao homem que o ferir
E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira. E Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Versículo 30. E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra. O povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, o assumiram, o anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. A gente tem a tendência de olhar para a história de Davi e logo na mente já vem Golias. Mas vamos refletir um pouco aqui, porque antes de Golias, Davi teve que vencer 3 situações. Ele teve que ter 3 vitórias antes do enfrentamento com Golias. Primeira, foi a vitória lá no campo, né? No versículo 34 diz que ele lá enfrentou um leão e um urso. Então, ali foi a primeira vitória dele. Segunda vitória dele foi contra o irmão, o próprio irmão. No versículo 30, seu irmão, por ser mais velho, tentou repreendê-lo, tentou alertá-lo, como todo um bom irmão, quer cuidar, porque era um jovem, não tinha experiência com guerras, não tinha experiência, nem estrutura tinha, nem altura. E o irmão mais velho tentou repreendê-lo, no versículo 30. Mas aqui tem uma lição para nós. No versículo 30, olha o que Davi fez. Desviou-se dele para o outro lado. Às vezes nós temos a tendência de escutar isso, às vezes até dos nossos familiares, uma repreensão, uma mensagem, uma palavra mal falada, mal colocada. E eu sempre comento para as pessoas, quando vêm a mim, que tem palavras de pessoas que às vezes dói mais do que o normal. É quando Satanás usa elas. Satanás usa elas e tem palavras que machucam mais do que uma faca. É diferente de eu pegar e repreender e de uma pessoa que não está em comunhão ir lá e repreender. A gente sente uma dor que não tem explicação. É diferente, eu já passei por várias vezes isso, até no ambiente mesmo meu familiar. Eu senti algo diferente, essa palavra, essa mensagem não vem de uma pessoa. Mas nós temos que ter esse discernimento. O irmão mais velho tentou repreender ele, mas olha aqui o conselho que nós temos aqui. Davi desviou-se dele para o outro lado. Ele parou de fazer o que ele estava fazendo, ele estava conversando com as pessoas ali na volta dele. Ele não deixou de conversar, ele não deixou de parar. E ele desviou. Poderia ter retrucado o irmão, ele poderia ter abrido um diálogo ali, talvez ia piorar. Aqui tem uma mensagem para nós. Quando nós nos depararmos com situações, se der para desviar, desvie. Não entre em diálogo que não vai te levar a lugar nenhum. Você tem um propósito, eu tenho um propósito, todos nós temos um propósito. Agora, se nós pararmos para dar ouvido a tudo que aparecer pela frente, nós vamos acabar nos desviando do nosso propósito. No versículo 30 lá, então, tem a situação de Davi tentando explicar para Saul, né? Aqui tem a terceira vitória de Davi, ó. A primeira foi sobre o leão e o urso, o segundo foi sobre o seu irmão, e o terceiro contra o seu próprio líder. O rei tentou também, logo depois do irmão, repreender ele. Vários argumentos. Você é jovem, você não tem estrutura, você não tem tamanho, você não tem
a experiência que esse homem tem na guerra. Às vezes nós, como líderes da igreja, às vezes nós também agimos como Saul, atacando, dizendo, não, eu tenho mais experiência, eu tenho mais jeito, o meu dom tá mais apurado. Às vezes nós fizemos que nem Saul fez com Davi. Tentamos apagar, deixar uma pessoa quieta, sentada, me escuta porque eu tenho mais experiência. Mas sabe por que eu gosto da palavra evangelismo? Sabe por que eu gosto de conversar, de falar com pessoas? Por que eu gosto de me colocar na presença de Deus e pedir, clamar para que Deus me use como instrumento? Porque aqui é o único lugar onde um analfabeto pode estar pregando para um médico sentado. É o único ambiente, é o único lugar onde Deus usa um pequenininho enquanto um maior senta e escuta. Aos nossos olhos, um médico formado, uma pessoa, não precisa ser médico, mas outra pessoa formada, ela pode entrar dentro de uma igreja, sentar, enquanto uma pessoa humilde, pequena, simples, está aqui pregando em nome de Jesus. Então nós temos que cuidar para não agirmos como Saul, como um líder. O que o líder tinha que fazer? Ele tinha que estar preparado espiritualmente para poder enxergar uma luz diferente naquele menino. Ele tinha que estar preparado para enxergar a capacidade de Deus usar uma criança, um jovem, para poder fazer o que os adultos não fizeram. Saul era para ter feito diferente. O irmão mais velho era para ter feito diferente. E ali foi Davi, quebrando as barreiras. Primeiro o leão, o urso, depois o seu irmão, agora o seu próprio líder. E aí sim, mais adiante vem o Golias. Agora eu pergunto para vocês, Golias era grande? O Gilmar leu ali para nós ali a questão de ferramentas que ele usava. Davi era grande ou não? Davi era grande. Davi era um gigante. Davi era grande espiritualmente. Golias era um gigante. Mas eu, parando para refletir um pouco, em qual momento, você pode olhar na sua Bíblia aí, em qual momento dessa história, Davi olhou para aquele homem grande e viu um homem grande? Em qual momento Davi olhou para Golias e disse que era um gigante? Nenhum momento. Os homens, como a gente leu, rei, todo um exército, se tremiam quando aquele homem falava. Mas em nenhum momento Davi falou que aquele gigante era um gigante. Davi simplesmente olhava e achava uma afronta, ele está afrontando o exército do Deus vivo. E eu vou em nome de Deus. Às vezes nós olhamos para o nosso problema, independente de qual for, e achamos que é um gigante. Às vezes nós temos a tendência de olhar para o problema que está acontecendo no momento e achar que é maior do que eu. Até pode ser, mas não maior do Deus que eu sirvo. Essa coragem que Davi teve, essa ligação, essa comunhão que Davi, é o que está faltando para nós, de nós olharmos para os obstáculos e vencermos um após um, até que chegue o gigante, mas a gente não pode olhar para o gigante. Sabe que quando Deus me tirou
Eu encontrei a palavra quando eu encontrei minha esposa. Ela me deu um estudo bíblico. Para mim poder namorar, eu tinha que casar, né? E aí, para mim casar, eu tinha que estudar. Então, vamos estudar. Minha esposa me ajudou. O resto eu corri atrás. Procurei saber quem era Deus e cada vez me aprofundando mais na sua palavra, na sua mensagem. E eu fico olhando assim para da onde Deus me tirou e hoje aonde eu estou, o quanto é grandioso e maravilhoso esse Deus. Nós olhamos para os problemas e achamos que está perdido. Mas a nossa luta não para por aí. Quando eu aceitei Jesus, eu achei que estava tudo resolvido. Porque dos 16 aos 18, sei lá, até menos, dos 14 aos 16, eu acredito, se eu não me engano, trabalhando pro mal, quando você encontra a verdade, quando você está ali diante da palavra de Deus, a gente tem a tendência de achar que está tudo resolvido. Agora eu estou com quem realmente manda. Agora eu estou do lado certo. O gigante sempre volta. Esse é o tema que eu comentei para o nosso irmão. O gigante sempre volta. Sabe por quê? Vamos ler 2 Samuel. Hoje aqui não vou falar sobre prosperidade, não vou falar sobre riquezas, dinheiro, luxo, fama. É sobre pessoas. Sobre pessoas. Então, quando nós pensarmos que está tudo resolvido, que eu aceitei Jesus como o único suficiente Salvador através do batismo, e aí está tudo certo, venho na igreja na quarta, no domingo, no sábado, está tudo certo? Não. Porque eu estou aqui hoje para dizer para você que igreja não salva. O banco, se você continuar sentado no banco e não se envolvendo, o banco também não vai te salvar. Se você não se envolver com algo dentro do ministério de Cristo, não tem como você encontrar salvação se você não pensar na salvação de alguém. Para mim, me salvar, eu tenho que pensar em salvar outras pessoas. Por isso que eu comentei, não é sobre coisas, não é sobre riquezas, não é sobre luxo, é sobre pessoas. Segunda Samuel 21, versículo 15 e 17. Alguém consegue ler para mim? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Benobe, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, e este intentou ferir a Davi. 17? Isto, 15 ao 17. Porém, Abisai, filho de Zeruia, os socorreu e o feriu o filisteu, e o matou.
Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém. Obrigado, irmã. Então você vê aqui que isso se passou alguns anos. Davi já não era mais aquele menino. Davi também já não era moço. Davi já estava numa idade avançada. Mas mesmo assim, ele fazia questão de acompanhar o seu exército, de acompanhar os seus soldados. E aqui a gente vê que o gigante voltou. Lembra das nossas lutas? Depois do batismo a gente acha que está tudo certo, a vida cristã. Estou do lado certo, estou do lado de quem realmente manda, de quem realmente fez tudo. Mas o gigante sempre volta. Aqui ele voltou, e a situação aqui era que Davi já estava numa idade avançada, e Davi chegou ao ponto de estar cansado. Por mais um pouco, Davi perdia a vida nas mãos do gigante, que já era um outro gigante. Ao ponto dos soldados dele olharem, então, esse amigo fiel, e tomou a frente e disse: você não vai mais nos acompanhar. Foi lá, derrotou o gigante, mas ele disse: você não vai mais nos acompanhar na guerra. Porque agora quem vai, quando for preciso, somos nós. Porque Davi já não tinha mais aquela juventude, mas ainda era precioso para as pessoas que o cercavam. Tanto é que na última, para que não se apagues a lâmpada de Israel. As pessoas gostavam da presença dele. Ele era um líder. Imagina esse líder ali, por muito pouco, quase morreu na frente deles. Eles derrotaram, mas também o repreenderam. Você não vai vir mais. A gente precisa de você. Tem uma outra situação também, no 1 Samuel, no versículo, você não precisa acompanhar, mas acabou passando por mim aqui. 1 Samuel 17, no versículo 40, diz assim: quando, antes da peleia lá do Davi e o gigante, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs no alchofre de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi se chegando ao filisteu. Logo depois, no versículo 43, que acabou passando também, mas eu gosto vou ter que voltar aqui para fazer um comentário. Davi disse, o gigante Golias disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu venhas a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Era normal essa situação de Davi estar com aquele cajado nas mãos? Ele era pastor de ovelhas. E aqui o gigante disse: quem tu pensas que eu sou? Eu sou um cachorro para te vir com isso? Ali nós temos outra lição. Davi era um pastor e ele precisava estar com com essa madeira, que agora me fugiu o nome, cajado. Mas Deus fez Davi dizer: deixa esse cajado de lado, que é coisa de adulto, e vai lá e pega umas pedrinhas lá e uma funda, que é coisa de criança, e eu vou te mostrar quem eu sou.
Quando Davi trocou aquele cajado pelas pedras, né? E foi até... Ele estava com tudo nas mãos, mas ali Deus quer nos ensinar que às vezes você acha que o que você faz ou o que você está nas mãos é o correto. Deus está dizendo, ei, esquece, é do meu jeito. A pedra, quando foi à fronte do gigante, a tendência da pedrada foi de frente. E por que Golias caiu para frente ao invés de cair de costas? Porque não era a pedra, não era sobre Davi, é sobre um Deus que estava pronto. Sempre esteve pronto. Ele só precisava de pessoas se colocando na presença dele. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? E é o que eu quero trazer nesta manhã aqui para vocês. Nós devemos parar de usar a Deus e deixar Deus nos usar. Eu vi que as irmãs estavam comentando na lição da escola sabatina. Nós temos que parar de usar as nossas orações pedindo, clamando, mas usar aquilo que nós já sabemos que nós temos que fazer. Eu e você, nós sabemos discernir o certo e o errado. Talvez você que está nos assistindo está se encontrando perdido, ansioso, talvez chateado, achando que nada mais adianta. Eu também já estive assim. Essa semana não foi uma semana nada fácil. Davi derrotou um leão e um urso. Eu acredito que eu estou na fase do urso para o gigante. Lá em casa, minhas meninas, eu tenho 2 meninas, uma de 11 e uma de 3, com febre. Quando era uma, era outra. E nós, remédios, chás. Estava tudo preparado para elas virem, mas agora de manhã cedo a Maria Eduarda acordou com febre. Então elas ficaram, elas queriam estar aqui. Eu passei já por um desânimo. A semana toda, essa semana, uma voz soprando no ouvido, não vale a pena. As pessoas não estão mais escutando, as pessoas não querem mais saber de Jesus. Não vale a pena. E eu dizia, não, vale sim. Eu olho para minha casa e sei que vale. Talvez eu estou falando com alguém que está desanimado, está desorientado, perdido, confuso. Eu tenho percebido que eu converso com várias pessoas e eu percebo que o mundo hoje, ele tem apertado tanto que é difícil você encontrar alguém que está trabalhando em um trabalho. As pessoas estão trabalhando em 2, 3 trabalhos. Isso consome a pessoa. Eu vejo o mundo acelerado, as pessoas estão em busca do seu carro, da sua casa. Isso não é errado. Mas a pergunta é... E mais uma coisa, nós devemos parar de usar a Deus e deixar Deus nos usar. Davi se deixou ser usado. Ele não via o gigante como um gigante. Ele não temeu perante o urso e nem o leão. Ele não temeu um irmão se levantar contra. Ele não temeu o próprio líder, rei, contra. Nós devemos parar de usar a Deus e deixar Deus nos usar. Sabe por quê? E aqui eu encerro. Porque a coroa, ela tem vários significados. Qualquer pessoa coloca na sua cabeça. Se tivesse uma aqui agora, eu colocaria em qualquer um de vocês. Mas agora a unção, ela só vem de Deus. Queira você ser ungido por Deus. E você não vai temer a nada, a mal nenhum. O mal pode até te sondar, mas a unção, ela não vai deixar você parar. Você vai olhar os obstáculos e não vai ligar para eles.
Por que eu comentei logo no começo que eu amo esse ministério aqui dos aventureiros? A volta e meia a gente apoia lá o Jardim do Cedro, porque nos piores momentos da minha vida, quando literalmente, irmãos, eu parei, sabe o que é você ficar em casa? Eu parei, porque o desânimo me abateu e eu ficava lá em casa, achando que estava tudo certo. Eu amo a Deus, cuido e protejo a minha família, está tudo certo. Me afastei da igreja, me afastei das pessoas, de tanto essa voz dizendo: ei, para de falar, ninguém está escutando, as pessoas não estão ligando, ei, as pessoas não estão achando que Jesus vai voltar, nada. Até quando você vai continuar com isso? E o desânimo foi batendo, foi batendo. Estava eu um dia em casa, recebi a visita de um evangelista da associação e uma irmã muito querida nossa, a Sayonara. A Sayonara, para quem conhece, ela é direto ao ponto. E eu gosto de pessoas assim. Eles me escutaram e eu disse: gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu não tinha nem carro naquela época, não tinha nada assim. Tinha só minha família, graças a Deus, e uma bicicleta. E trabalhava no ancianato. Abria e fechava a igreja, pregava, fazia, acontecia. Eu apontei para a minha bicicleta e disse para ela: eu atravessava cidade a cidade aí, correndo de bicicleta, na maior facerice do mundo, mas eu não sei o que aconteceu, eu não consigo, eu não me vejo mais em cima daquela bicicleta para ajudar alguém, abrir uma igreja, fazer um sermão, visitar alguém. Talvez você pensaria: nossa, eu vou puxar a Bíblia ali, vários versículos, e aquela mulher, em nome de Jesus, ela me olhou, ela disse: ei, sai da caverna, Elias. Parece ser simples. Foi só o que eu precisava ouvir. Ela terminou, sai da caverna, Elias levantou e foi embora. Irmãos, conhecimento não salva ninguém, como eu falei. Os bancos, se nós ficarmos sentados dentro da igreja só assistindo e absorvendo o sermão, também não vai te ajudar. Isso não vai te salvar. O que vai te salvar é se você se envolver, se você estiver na atividade. Sabe aquele barco que está sendo remado? Pega um remo e vamos remar junto. Foi então que eu peguei e disse assim: bom, eu ainda estou meio ferido, mas eu vou me envolver vou começar com os aventureiros. Nossa, gente, foi a melhor coisa do mundo. Aquelas crianças, muitas vezes eu tenho o costume de dizer que as pessoas aí fora estão botando crianças no lixo. Mas agora tem homens e mulheres financiando guerra. Mas agora os aventureiros e desbravador parece que ninguém quer financiar. Triste também a notícia que eu recebi, que a cada 10 adventistas, 3, 4 devolvem dízimo e oferta. Precisamos ser como Davi, honestos, sinceros e deixar Deus nos usar. Se envolva nos ministérios, que tem muitos. Quantas pessoas você é cercado na sua casa? Quantas pessoas durante o dia de trabalho te cercam? E por quê? Que aqui é o melhor lugar do mundo, a mensagem verdadeira, e você não tem o desejo de trazer alguém para escutar. Talvez você tenha a tendência de dizer: sei lá, eu já estou acostumado, entro no carro, saio, volto. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade, eu sei. Mas Ele não quer que você fique vivendo como um agente secreto. Ele quer que você se envolva, ame,
outras pessoas, traga pessoas até Ele. Eu achei que, e hoje para a honra e glória de Deus, eu estava comentando sobre minha volta e eu voltei através dos aventureiros. Hoje eu estou com a minha filha, nos Bravadores, estou acompanhando ela, né? Onde ela vai, desde bebezinha ela já acampava nas barracas, agora vai o Ravi para a barraca. Bebezinho, 3 meses, mas vai para a barraca. Começar desde pequenininho. Por isso, irmãos, eu comentei, não é sobre coisas. Se a gente focar nas coisas, a gente acaba se perdendo. O inimigo, ele não está brincando. O inimigo, ele quer a todo momento fazer você parar, não se envolver, não trazer ninguém. É como se a mensagem fosse só para mim. A mensagem é para todos. Vamos cantar um louvor agora. Adoradores 5, digno. Se você sentir no teu coração ficar de pé ou quiser vir à frente, quero orar por você, para que o Espírito Santo toque no teu coração, para que você consiga mais pessoas para ir. Estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos, a eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti.
Senhor nosso Deus e Pai, oramos neste momento, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, e que essa mensagem, Senhor, que nesta manhã foi aqui mencionada, que ela não morra, mas que ela gere frutos para o Senhor. Se porventura há alguém aqui, Pai, que trabalhava na tua seara, como ancião, como diácono, diaconisa, que auxiliava em qualquer área, Senhor, mas que neste momento se encontra desanimado, e se encontra parado, achando que nada mais adianta, mas em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que essa pessoa possa ter um reavivamento, que possa ser transformada, que o Senhor possa soprar dentro dela, Pai, no coração, o desejo de estar na tua casa, de permanecer junto com os irmãos que aqui estão. Que o teu evangelho, Senhor, possa ser pregado até os confins da terra. E também, principalmente aqui em Santa Clara, Pai. Que mais pessoas possam ouvir, escutar e entender que precisam estar na tua casa. Precisam estar diante do Senhor e principalmente precisam estar trabalhando na seara. Por favor, Pai. Que o Senhor possa conduzir nosso coração, o coração de cada um que aqui está nessa manhã. Que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos. É o nosso pedido, fica conosco ao longo desse dia. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.